Então, boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu acho que todos vocês já assistiram minhas aulas, mas para quem não me conhece, eu sou Marina, conhecida também como Camille, sacerdotisa de Hecate, tá? E eu atuo com a magia de Hecate já há alguns anos, aqui no Templo Solares, em São Paulo, na Lapa. E foi solicitado, então, que eu trouxesse um pouco sobre a deusa, conhecimento sobre a deusa, para as pessoas, de uma maneira de tornar isso mais natural, né? Então, que a gente, quando fala de deuses, assim, a gente acha que é tudo muito inatingível. Então, como que a gente pode ter acesso aos seus mistérios? Como que a gente faz para trabalhar com a deusa, né? E trazer um pouco sobre a cultura e a mitologia dela. Então, a gente vem dando uma série de aulas, né? Então, essa aqui, se eu não me engano, é a 16ª aula já. Então, algumas eu tenho gravadas, mas algumas não, que eu preciso gravar depois. Mas onde eu falo um pouquinho sobre cada aula é um assunto específico direcionado para a Hecate, tá? Então, para quem perdeu as outras, eu tenho algumas no canal do YouTube, depois vocês me chamam que eu passo para vocês o link de acesso, o canal de acesso, tá bom? Mas voltando aqui. Semana passada a gente falou um pouquinho sobre Hecate, o epíteto de Hecate voltado para o mar, né, que era Hecate Einalia. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre um epíteto de Hecate voltado para o elemento terra, tá? Então, trazendo bastante essa característica dela de dona do submundo, e o elemento terra mesmo físico, tá bom? Então, a gente vai discutir um pouquinho sobre esse epíteto hoje. Mas antes de eu entrar no epíteto da noite, vamos voltar um pouquinho e relembrar o que são os epítetos. Então, os epítetos são títulos ou sobrenomes que é dado à deusa de acordo com a característica que ela exerce naquela função e naquele local. Então, por exemplo, a gente tem uma frente de Hecate que é responsável por aberturas de caminho. Então, é Hecate Enódia. A gente tem Hecate, a portadora das luzes, que traz as tochas, né? Então, a gente tem Hecate Fósforo. E aqui, então, essas diferentes Hecates, na verdade, são faces da deusa, que recebem alguns títulos ou sobrenomes, né? Que vão trazer características para aquele tipo de trabalho que ela é cultuada e ela é louvada, tá? Ah, mas são deuses diferentes? Sim e não. Porque, na verdade, todo mundo é Hecate, né? É a força de Hecate, é a mesma deusa. Só que quando a gente começa a alimentar uma face de Hecate com um determinado nome, aquilo se torna uma verdade. Então, eu também posso chamar direto o epíteto, ao invés de chamar toda a consciência Hecate, né? Então, eu posso chamar, por exemplo, Hecate Enódia, quando eu quero fazer a abertura de caminho, ou eu posso chamar por Hecate, tá? Só que quando eu estou chamando pelo epíteto específico, eu vou direcionar aquela energia para o que eu quero. É como se já trouxesse a característica daquilo que eu preciso, tá? Então, quando eu chamo a deusa como um todo, aí eu vou ter que explicar melhor, vamos dizer assim, o que eu preciso que ela atue nos meus caminhos, na minha vida. Então, a gente usa muitos epítetos para isso. Então, esses epítetos, eles podem representar, como eu falei, as funções, né? Então, abertura de caminho, portadora das chaves, portadora das tochas. Ela também pode falar sobre a localização onde ela foi descoberta. Então, a gente tem alguns epítetos de Hecate que falam da Tessália. Então, assim, são locais onde ela foi encontrada, louvada e cultuada. E também tem os epítetos que são associados aos animais. Então, tem aquela que vem com os cães, tem Hecate com os lobos, Hecate com a serpente. Então, cada uma dessa tem um nome diferente e um jeito de você chamar, tá? Então, isso é muito característico nos textos antigos. Se você for procurar, às vezes não está nem se referindo a Hecate, mas está se referindo a um epíteto específico. Então, você acha muito assim sobre aquela que é Enódia, aí fala, né? A que abre os caminhos,
a que porta as tochas. Então, aí você faz pela associação, que é a deusa Hecate, tá bom? Então, isso são os epítetos que a gente vem trabalhando já algumas aulas. Então, cada semana eu estou trazendo um tipo de epíteto diferente. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o epíteto que se referencia ao elemento terra, tá bom? Aí aqui. Então, mas antes de eu adentrar um pouco sobre o elemento terra, eu vou recapitular com vocês o contexto de submundo, né? Então, a gente fala muito que a deusa, que Hecate é uma deusa que ela acessa os três reinos. Então, para eles, na Grécia Antiga, existiam-se o Olimpo, que é o equivalente ao céu, o oceano, e a gente, que é a terra, o oceano, assim, onde nós estamos, né, assim, e a gente teria o submundo, que seria onde ficam as almas, os mortos inquietos, que a gente fala, né? Que são aqueles que desencarnaram, mas não estão muito felizes com o desencarno. Então, eles ficam ali, que são os mortos inquietos. Que seria o equivalente em algumas religiões ao umbral, ao inferno, depende da vertente que você acredita e para aquilo que faz sentido para você. Mas seria aquele local onde as almas estão ali para depurar suas sombras, para conseguir evoluir, para depois voltar, né, como espíritos de luz. Então seriam, não que, assim, estou passando para vocês o que eles acreditavam, tá? Não necessariamente o que eu acho que como é que funciona. Então era muito isso, assim. Eles acreditavam que as almas quando morriam, ou elas ficavam apegadas aos seus familiares, então ficavam próximos aos familiares, ou elas ficavam muito irritadas porque morreram em condições não favoráveis, lembrando que o contexto de guerra era muito frequente, domínio de impérios, né? Então, as mulheres, por exemplo, tinham que casar e constituir família, então se não acontecia isso, elas ficavam revoltadas. Então, são espíritos que morreram insatisfeitos ou com a morte ou com o curso da vida, e ficam ali naquele ambiente hostil para poder conseguir, então, evoluir e aprender, tá? Então, Hecate tem esse papel de rainha do submundo, né? Ela controla os mortos inquietos, ela usa desses mortos inquietos para fazer as suas magias, então, a parte de adivinhação, fazer jogos, oráculo, tudo através desses mortos inquietos, tá? Que nada mais é do que os nossos guias, eles chamavam de mortos inquietos. E também Hecate faz essa ponte, ela consegue acessar os três reinos, então ela consegue ir até o submundo, levar essas almas, buscar essas almas quando é interessante, tá? Voltando um pouquinho na mitologia de Hecate, eu também já falei isso em algumas aulas, mas não tem como falar desse epíteto sem tocar nesse assunto. Hecate, como eu falei, ela tinha acesso aos três reinos, né? E dentro da mitologia grega, eles contam que Hades, que era o rei do submundo, o deus do submundo, né? Ele sequestra Perséfone, que era a deusa da prosperidade, né? Assim, e ele leva ela para o submundo. Então, ele aprisiona ela para o submundo. E aí a mãe, que é Deméter, ficou desesperada porque não achava filha, começa a chorar e Hecate, que está passando ali, escuta, né, esse choro, tanto da mãe, então ela pega aquela dor da mãe, compra, quanto de Perséfone, que ela consegue ouvir que Perséfone estava no submundo, chorando, querendo voltar para o plano físico, então Hecate vai, pega Deméter e desce até o submundo para resgatar Perséfone, tá? E aí, como Perséfone tinha comido uma romã, que é o que fazia com que ela ficasse presa no submundo, ela não conseguia voltar para o plano físico, né? Então ela ficava presa ali. Então Hecate consegue negociar com Hades para que durante 6 meses ela venha para a superfície, fique com a mãe, e 6 meses ela volta e fique presa ao submundo, né? E Hecate sempre é responsável por levar Perséfone para fora ou para dentro do submundo. Então ela faz muito essa passagem, tá? Então esse aqui é um vaso
da época, né, do Império Grego, que traz muito bem a imagem de Hecate aqui no meio. Aqui a gente tem Hades, Perséfone e Deméter, tá? Então, mostrando que essa é uma mitologia muito forte dentro da mitologia grega, apesar de Hecate não ser uma deusa grega, ela foi incorporada ao panteão grego, porque Zeus tinha muito Zeus gostava muito de Hecate, então ele deu acesso aos 3 reinos para ela, ela consegue atuar onde ela quiser ali dentro do panteão. E também, apesar de na literatura grega a gente ter pouca coisa sobre Hecate, ela tem um papel muito importante dentro da mitologia, tá? Então ela não é a deusa que você vai mais achar contos, que você vai achar locais de culto a ela. Então ela era uma deusa que era cultuada por muitas pessoas, mas o culto dela normalmente era mais domiciliar, então você não acha grandes construções em nome dela, tudo. Mas ela era uma deusa extremamente importante para o panteão grego, principalmente com essa característica de acesso ao submundo, tá? Então, como eu disse, esse epíteto é um epíteto que vai acessar o elemento terra, tá? Porque quando a gente fala de submundo, a gente está falando daquela profundidade ali dentro do, vamos supor, dentro do planeta, né? A gente está dentro da Terra. O inferno seria dentro, né? Lá no fundo. Então, trabalha muito com essa questão de terra. E o elemento terra, ele é um dos 4 elementos que compõem a bruxaria e ele é extremamente importante para tudo aquilo que é físico. Então, o elemento terra, que é responsável pela prosperidade, o elemento terra é responsável pela saúde. Então, tudo que é físico, que tem uma construção física, é o elemento terra que reina. Né? Então, a gente vai pedir, por exemplo, vai fazer um trabalho de cura, não tem como eu fazer um trabalho de cura sem acessar o elemento terra, porque é ele que traz o corpo físico. Lembra que falam que no barro se moldou o homem e a mulher? Então, isso é uma, vamos dizer assim, uma apropriação, né, da cultura da bruxa, porque a gente sabe que é a terra que dá a forma, né? Então a terra ela pode ser moldada pelos outros elementos, mas sem a terra você não tem o elemento físico ali. Então ele é extremamente importante. Então quando eu falo que eu estou trabalhando com um epíteto que atinge o elemento terra, não quer dizer somente submundo, quer dizer também que este epíteto é um epíteto que vai trabalhar muito bem em questão de fartura, de cura física, de colheitas, né? Então eles tinham muito, né? Eles viviam da colheita do plantio lá na época. Então era uma deusa que era louvada muito para trabalhar também essas questões, tá? O elemento terra, ele cria as raízes, né? Então é um elemento que vai fazer com que você se aterre mais, que você tenha menos emoção, mais razão. Então, ele traz um pouco esse conceito de razão para a pessoa. Então, se a pessoa está muito chorona, muito depressiva, o elemento terra é um elemento bom para você trabalhar, porque você vai trazer para ela o cerne. Né? Então, ela está muito ali nas águas, você consegue drenar essa água com a terra. Tá? Então, ele é um dos elementos mais importantes e, normalmente, é um dos elementos que a gente tem mais em falta. Porque como hoje a gente não consegue parar um minuto para tomar um sol num jardim para descarregar, então normalmente é um elemento que está em falta para todo mundo, tá? Então sempre é importante a gente fazer a nossa reconexão com o elemento terra, justamente para a gente trazer esse cerne, para trazer essa força, que é a força vital, a força do corpo físico, a força da natureza, e a gente conseguir, então, ultrapassar, né, as barreiras, as dificuldades que a gente tem, porque a gente vai estar muito mais racional com o uso do elemento terra, tá bom? Agora falando um pouquinho sobre o epíteto Hecatectônia, tá? Pode ser escrito assim, pode ser escrito diferente, então assim, é uma palavra que tem variações fonéticas aí de acordo com a língua que você está trabalhando, tá? Mas quitônio significa submundo. Então, quando eu falo
que Hecate reinava o Olimpo, o plano físico e o submundo, ela é uma deusa quitônica, tá? Porque ela acessa o submundo. Então, todos os deuses e deusas que são do submundo são quitônicos, certo? E esse epíteto em específico, ele traz muito forte essa característica de acessar o submundo, de ter contato com as almas inquietas, de poder trabalhar a sua sombra, o seu lodo, o seu umbral que está ali enraizado, que está lá no seu âmago, lá no seu interno, justamente porque ela acessa o seu submundo pessoal, tá? Então, é um epíteto que vai trazer para você muitas remexidas ali, né? Porque vai acessar lá o escurão mesmo que está ali dentro de você, mas é um epíteto que vai te facilitar e te possibilitar alcançar a sua luz própria, porque você está ali no abismo, né? Então ela vai trazer essa luz. E ela vai prosperar, ela vai fazer com que você se fortifique, né? Se aterre e traga a sua própria prosperidade, a sua questão de o seu florescer, né? Florescer como um ser espiritual, um ser mais, como que eu posso dizer, iluminado, vamos dizer assim, menos sombra, né? Então ela limpa a sombra para poder trazer a luz. É que nem aquela história do copo com água e óleo, né? Então você tem um copo com óleo, você coloca a água, aquilo vai subir até a hora que transborda. E aí você limpa aquilo que está ali. Ela vai fazer exatamente esse movimento. Ela vai trabalhar ali na sua terra, só que esse é um epíteto que trabalha, só que ela não deixa você tão emocional, porque ela trabalha com o elemento terra associado. Então, ao contrário do da semana passada, que era elemento água, que você vai depurar toda a sua emoção, esse é um epíteto que a gente vai trabalhar isso mais com essa drenagem da água, né? Então, ela vai trazer mais a razão para aquela situação. Então, é um epíteto bom para quem é uma pessoa muito melindrosa, uma pessoa com pânico, com depressão. É um epíteto bom para trabalhar a depuração da sua sombra, porque ele vai te trazer esse sério, tá bom? Então, aqui mostrando novamente, né, assim, os mortos inquietos. Então, lembrando que uma das características desse epíteto é o trabalho com esses mortos. Então, ela é um epíteto bom para você ler oráculo, para você trabalhar dando consulta com... Antes de, por exemplo, eu trabalho num centro e eu faço incorporação. Antes de fazer a incorporação, você pode chamar por esse epíteto para que ela te traga realmente aquele seu guardião que trabalha com você, para que não tenha problema, para que você passe verdades, para que seja protegido, para que nenhum egum fique ali. Então, ela é um epíteto bom também para isso, tá? E acreditava-se muito que para você acessar o submundo, quer dizer, Hecate acessava o submundo através das grutas, né, das cavernas, porque a caverna é um ambiente liminar, porque a entrada dela fica na superfície, só que o fundo dela fica no submundo, né, fica na parte interna da terra, assim. Então acreditavam-se que as cavernas e as grutas eram justamente a porta para o submundo, então seria um local onde esse epíteto reinaria, né, na porta das cavernas também. Então, é um epíteto que era cultuado muito, você cavando buracos e ofertando as coisas dentro do buraco, dentro da terra, para que ela recebesse os elementos que você está dando ali, né, a energia ali, no ambiente dela, seria no interior da terra, tá bom? Então, por isso que eu trouxe essa figurinha de caverna, para não esquecer de falar isso. Uma coisa que eu lembrei enquanto estava falando para vocês aqui é que esse conceito de prosperidade que eu estou falando não é só de vida, assim, tipo de abertura de caminho. Não, eu estou falando de prosperidade financeira também, tá? Então, tudo que é físico é reinado pelo elemento terra. Tanto que a terra no tarô, ela vem no elemento... ela vem no símbolo da riqueza, né? Então, porque ela traz essa questão física, então é um epíteto também que vai trazer dinheiro, tá? Então é um epíteto bom para a gente trabalhar questão mesmo material.
Então, não é só a questão de evolução espiritual. Aqui ela também trabalha muito essa questão material, tá bom? Eu acho que, assim, nunca é demais, né? Então, é um epíteto bom para a gente trabalhar. Então, como que Hecate atua através do submundo, né? Ela vai trabalhar o nosso submundo pessoal, ela vai proteger o nosso submundo pessoal, então ela vai fazer toda a proteção com esses mortos inquietos para que a gente possa adentrar nesse nosso submundo. Ela vai esse é um dos epítetos que a gente pode utilizar, né, para atacar aqueles que estão nos atacando. Então, eu estou recebendo uma demanda, ela, através da utilização, né, do acesso aos mortos inquietos, ela é um epíteto bom também para fazer essa blindagem e revidar, né, esse ataque. Ela também é muito utilizada para você trabalhar com seus espíritos ancestrais, também por conta dessas características de trabalhar com os mortos inquietos, e também por conta da questão carne, né? Então, é um epíteto que a gente trabalha bastante para essa questão carne. Como eu disse, ela também é muito boa para trabalhar a questão de prosperidade financeira, prosperidade material. Então, é um dos epítetos, assim, que é legal de trabalhar, porque ele associa várias vertentes, né? Então, assim, eu vou fazer, por exemplo, eu posso fazer uma associação, vou fazer um trabalho com Hecate Enódia junto com Hecate Quitônia, porque uma vai abrir os caminhos e a outra vai me trazer a energia material ali, ou, né? Então, a gente sempre pensa em Hecate no trabalho de evolução como um ser espiritual, mas também, se ela puder dar uma assessoria aí nessa parte material, é muito bem-vindo, tá? Então, é um epíteto que a gente pode trabalhar acessando também essa questão aí material. Gente, era isso de conteúdo. Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? A Joseca de Quitônia. Eu acho assim, quando a gente está trabalhando sombra, e a gente tem a possibilidade de trabalhar isso de uma maneira mais racional, não tão emotiva, ajuda muito, né? Porque a sombra dói, cutuca feridas que você já guardou ali há muito tempo. Então, se a gente tiver essa questão, de aterrar as emoções e trazer isso de uma forma mais racional, eu acho que é muito importante para que a gente consiga fazer o processo inteiro, né? Então, assim, lógico que é importante a gente acessar o emocional, não estou falando isso, pelo amor, né? Então, eu acho que é importantíssimo a gente ter esse acesso. Mas a gente, às vezes, a gente precisa recorrer ao elemento terra ali para dar uma equalizada, porque senão a gente afunda muito na depressão ali. E para a gente sair daquele maremoto que a gente se coloca, a gente precisa, às vezes, trazer razão para aquilo. Então, esse é um epíteto que vai ajudar bastante nisso também. Pode trabalhar o chakra básico com ela. Assim, é uma possibilidade. Na verdade, eu quando trabalho com a deusa, eu peço para que trabalhe inteira, né? Porque como ela está relacionada a corpo físico também, esse é um epíteto que você pode trabalhar o alinhamento inteiro, né? Só não trabalharia, por exemplo, o coronário, mas o resto eu acho que dá para trabalhar com esse epíteto tranquilamente, assim. Mas o base ele vai trazer, vai te ajudar a fazer essa questão de aterramento, sim. Pode falar. Oi, boa noite. Uma observação aqui, né? Hecate, ela está em praticamente todos os reinos, né? Todas as realidades, por assim dizer, né? Mas ela não Sim. possui uma realidade especificamente dela, né? Como se fosse uma característica mais ou menos como Exu, né? Ele tá em todos os lugares ao mesmo tempo, assim, né? Passa por todos os lugares.
seria uma espécie, acho que, do que chamam de psicopompos, né? Aquele que faz a travessia, né, dos limiares. Então, isso que dá essa elasticidade, digamos, energética de Hecate, esse alcance tão grande. Talvez um outro deus mais restrito não teria esse alcance todo. Então, acho que isso é muito interessante na atuação de Hecate, né? Ela te Sim. leva em lugares sem restrição alguma, seria isso. E ela é uma das poucas deusas que tem esse acesso aos três reinos, né? Eles falam que dentro do Império Grego, normalmente assim, você tem do panteão grego, né? Desculpa, você tem assim uns acessam dois, mas que acessam os três são poucos os deuses que têm esse acesso. E ela vem muito fazendo isso. É que assim, na cultura pagã, neopagã, né, agora, assim, ela é muito cultuada pela essa característica de acesso ao submundo. Então, a gente vê Hecate sempre como uma deusa negra, uma deusa que acessa só, trabalha com a sombra. Ela tem muito forte essa vertente, né? Mas ela também sobe. E a gente esquece que ela tem essa polaridade positiva. Então, tudo que você vai buscar sobre a deusa, você vê que é essa questão mais bruxa, negra, escura, né? Então, é uma. Assim, eu particularmente gosto muito dessa energia dela, assim. Mas a gente esquece que tem a outra polaridade, né? A polaridade Olimpo, aquela que acessa a luz ali. E a gente acaba não mexendo com isso. Mas a gente também é ser humano encarnado num corpo carnal, então assim, a gente é muito denso, né? Então acho que a gente se sente mais à vontade com os epítetos mais densos dela, justamente porque é mais próximo da nossa realidade, né? Assim como o Exu Pombogira, a gente se sente mais próximo para trabalhar, né? Tanto que às vezes as pessoas têm até mais facilidade de incorporar Exu Pombogira do que uma entidade que seja um preto velho, sei lá, um caboclo. Né? Eu acho que tem Então, também uma coisa a ver com a compreensão, né? Você buscar uma entidade que possa estar mais ou menos na tua faixa vibracional e entender mais ou menos o que você está passando, né? Do que uma sim, coisa muito cósmica e elevada. Não que não vá te ajudar, mas eu acho que ela tem essa característica de identificação com o momento que nós estamos agora, espiritualmente falando, né? sim, eu acho que sim. E assim, é o que você falou, esses muito elevados, às vezes eles estão tentando ajudar, mas eles não conseguem nem chegar, né? Porque a nossa vibração está muito baixa, assim, Exato. como todo, né? Como população, assim. Então, tanto é que eu estava vendo, eu estava falando isso hoje lá no meu serviço, né? De todos os vídeos, o que eu coloquei no YouTube, o que teve disparado maior acesso é o que fala de submundo. Então, mostrando que. E assim, eu não estou falando tipo 10 acessos a mais, é 3 vezes mais, é 30 vezes Nossa. mais acesso do que o de luz. Então, assim, é muita mais gente, né? Porque a densidade atrai mais as pessoas. Por conta, eu acho que desse ressoado mesmo da sombra, né? Da alma inquieta da pessoa. Para buscar o entendimento, para buscar tentar melhorar. Então, é o epíteto que assim, são os epítetos que são mais conhecidos dela. Então, ainda tem uns mais densos ainda, que eu ainda não trouxe para vocês, né? Mas Ah, esse é um interessante, interessante, legal. é, mas tem uns bem mais densos ainda, né? Assim, tipo, comedora de sujeira, aí tem a outra que é a raivosa, furiosa, então são aqueles mais para ataque mesmo, para fazer magia mais pesada, assim. Mas eu acho que a gente também tem que sempre trabalhar para lembrar que tem a polaridade positiva, né? Que é assim, bruxa gosta do escuro, mas ela tem a luz dela também, né? Então, Excelente, excelente. Obrigado, obrigado mesmo. mais alguém, gente, tem alguma dúvida? Quer compartilhar alguma coisa? Sim, o elemento terra é ótimo para mente agitada. E quem não tem hoje em dia, né? A mente agitada. Por isso que eu falo, quando o elemento terra é um elemento que todo mundo está defasado. A gente gasta muito o elemento terra e a gente não repõe tanto, né? Porque antigamente as pessoas andavam descalça, corriam na terra, né? Tomava sol o dia inteiro, trabalhava na roça.
E hoje a gente usa sapato com borracha, num lugar fechado com ar-condicionado. Então, assim, a gente não tem acesso à natureza. Por mais que você more na praia, assim, dificilmente você tem acesso à praia no seu dia a dia, né? Então, é uma coisa assim que a gente acaba ficando muito isolado do elemento terra por conta da nossa rotina. E aí, então, a gente precisa, e a gente gasta muito com a cabeça acelerada, com o emocional desequilibrado, hormônios, né? Tudo, a gente come comida com muito hormônio, então isso interfere no nosso hormônio, nos níveis de químicos do nosso corpo, né? Então a gente fica completamente desregulado emocionalmente, a mente extremamente acelerada, porque a gente tem que dar conta de tudo, né, que o mundo exige hoje, dentro do prazo, dentro do tempo, e a gente esquece de olhar para a gente e acalmar aquilo, né, e aterrar, e ter um momento com nós mesmos diante da Terra para drenar essa energia. Então, é muito comum as pessoas terem problema mesmo de elemento terra, né? Então, eu lembro quando a gente atendia aqui com cirurgia espiritual, eu sempre atendi com bruxa, né? Apesar de ser cirurgia espiritual, as bruxas estavam sempre comigo. E assim, 90% das pessoas que passavam comigo tinham deficiência de terra, se não for 100%. Então, assim, a gente sempre tinha que trabalhar esse elemento nas pessoas, principalmente para acalmar a mente, para poder equilibrar o hormônio e é isso, assim, a gente precisava voltar um pouco para a rotina que os nossos ancestrais tinham, né? Que a gente hoje não tem. Eu vi que a Meire falou, né, que tem uma pedra jaspe vermelha na mesa. Olha, na minha mesa, os cristais, eles somem. Então, assim, na minha mesa de trabalho, eu sou muito bagunceira no meu trabalho, assim, né? A organização não é muito papel, assim, na minha mesa. E volta e meia eu ponho lá o sal grosso, as minhas pedras, as minhas coisas. Quando eu chego, sumiu tudo, né? Derrubando tudo. Ai, gente, eu já desisti. Mas eu ando com os amuletos em mim, que é mais fácil. Tô com os sujo até agora, estava mexendo na terra. Mas eu adoro e eu sinto falta. Eu estava até falando para minha chefe hoje, né? Que ela falou, eu tô muito pesada, o que eu faço? Às vezes eu sinto que a minha cabeça tá deslocada do corpo, tudo. Falei, faz um banho de terra, né? Então toma um banho normal de água, depois pega a terra, passa no corpo, fica um tempinho com a terra e depois você se lava. Porque ela falou justamente isso, eu tô sentindo que eu tô desconectada do corpo e é muita energia e não sei o quê. Eu falei, mas é mesmo, se a gente não fizer isso de vez em quando, a gente vai, né? Porque o elemento terra acaba, drena tudo. Meire, talvez, além da jaspe vermelha, vale uma obsidiana aí, né? Para ajudar a segurar um pouco. De modo geral, gosto muito de ágata. As pedras que eu mais gosto são ágata. E ela tem muito essa questão da terra, né? A pedra, principalmente a bruta, né? A natural, que ela é meio marrom ainda, né? Não é colorida e tal. Eu adoro. Eu acho uma pedra bonita, eu vou ver uma ágata, mesmo que seja uma variante. Mas são as pedras de conexão, né? Então, cada uma tem a sua. Mas talvez uma obsidiana aí ajude também, viu? Mais alguém? Mais alguma dúvida? Bom, gente, então vamos para a nossa meditação, tá? Vou pedir para que vocês se coloquem, então, numa posição confortável. Fechem os olhos. Respirem por 3 vezes, bem lentamente. Puxando o ar pelo nariz e soltando pela boca. Quem quiser pode chamar pelos seus ancestrais para que faça uma corrente de energia, auxiliando você no seu processo.
Imaginem que vocês estão caminhando por um lugar extremamente escuro, onde você não enxerga nada à sua volta. Você não enxerga um palmo na frente do seu nariz. Nenhum barulho é perceptível, é um silêncio enlouquecedor que está à sua volta. Um ar gelado entra pelo seu nariz e vai cortando você por dentro. Você então segue andando em frente na esperança de sair desse ambiente inóspito que você se encontra. E conforme você caminha, você vai então sentindo que a temperatura está mudando. O que era antes frio, cortante, agora começa a se tornar um calor aconchegante. Você então segue em direção a esse calor. E conforme você vai adentrando nesse local, mais e mais quente vai ficando esse calor que você está sentindo. Começa a ficar incômodo também, ó, você nesse calor. E aí você começa então a ouvir barulhos de pessoas chorando, pessoas gritando. E você, sem saber muito bem o que está acontecendo à sua frente, nem atrás, porque atrás você não enxerga nada. Num ato de desespero, você clama por Hecate. Hecate Kitone. E ela vem então ao seu auxílio e te fala que você está olhando e imerso no seu submundo pessoal. Que tudo que está à sua volta é você. Que você criou. E se você não consegue ver o que você criou, é porque você tem medo de ver isso. Você então entende mais ou menos o que ela está querendo dizer, mas ainda fica se questionando por que um lado é frio e um lado é quente? Por que um lado é silencioso e o outro lado é barulhento? E ela fala: pode escolher o lugar que você quer ficar agora. Qual é mais agradável e confortável para você? Escolha primeiro o que é mais confortável e lide com ele, para depois você lidar com aquele lado que é desconfortável. Para você lidar com pessoas, lidar com problemas de outras vidas, lidar com almas que estão próximas a você, é melhor do que lidar com o vazio dos seus sentimentos, com o medo da solidão? Ou você prefere o lado da solidão? Escolha. Escolha o lado que você quer trabalhar primeiro. Então você decide qual lado que você quer, se é o lado quente, barulhento, ou se é o lado frio, cortante, e se dirige até esse local.
E ela, junto a você, começa a abrir para que você veja o que está nesse local que você escolheu trabalhar e aquilo que você precisa ver, aquilo que ela quer que você veja, para que você consiga desobstruir esse nó energético que você carrega lá no seu submundo. Perceba as coisas que ela fala para você, as coisas que você enxerga neste momento. Aquilo que te traz um desconforto e aquilo que traz para você uma paz ao lidar com aquilo que você não queria ver. Perceba os detalhes das coisas que são apresentadas para você neste momento. Perceba as suas reações ao ser apresentado as coisas para você. Se permita enxergar aquilo que ela está mostrando. Ela está tentando auxiliar na cura. A cura nunca é fácil. Nunca é sem dor. Mas com Hecate à frente, te guiando, mostrando os caminhos, a cura fica mais fácil. Permita-se ser auxiliado por ela. Permita que ela, com suas tochas, mostre o caminho e com sua adaga, ela corte aquilo que te segura na sua evolução. Hecate traz aquilo que você precisa ver. A escolha de lidar com isso é única e exclusivamente sua. A oportunidade foi dada. Você então, após entrar em contato com o seu submundo, com o seu umbral pessoal, você então agradece a deusa pela oportunidade e por tudo que foi lhe mostrado nesses poucos minutos em que você acessou ao reino dela. E com 3 respirações lentas, você volta para o aqui e para o agora.
Conforme vocês forem voltando, só me dê um joinha aí, para ter certeza de que todo mundo voltou. Ave Hecate. Gente, vocês estão todos bem? Aí, você estava sendo limpa? Puxando a terra para você ir aterrando. Ave Hecate. Catarse é normal, faz parte. O processo de limpeza é o que eu falei, ele é dolorido, ele é físico, a gente sente mesmo coisas no corpo físico, então a gente está depurando, tá? A gente fala assim, quando a gente tem catarse, assim, agradece, e é isso. É sinal de que está mexendo, né? E foi ótimo. Oi, desculpa. Foi ótimo, foi ótimo. Foi um alívio tremendo. O elemento terra sempre me traz um grande firmeza e conforto. Gelson, provavelmente ele deve ser o seu elemento frente, né? Teria que analisar mesmo mais profundamente, assim. Mas é um elemento que eu, como falei, né? Ele constitui muito a gente, assim. A gente é muito água, mas a gente tem que ter terra, porque senão a gente não consegue lidar com a vida, né? Então, é um elemento que acalma, né? Assim, traz aquela frieza, né? É aquela umidade confortável, vamos dizer assim. Né? Sentiu vontade de chorar, Marcinha? Tá depurando aí. Chora, não tem problema não, pode chorar. Depois acalma, só. Mas, né, não pode ficar que nem eu, assim. Mas eu acho que é importante dar vazão, tá? Se você está com vontade de chorar é porque acessou alguma coisa que, mesmo que você não lembre no seu racional, pode ser alguma coisa que você precisa libertar. Então, o choro ele faz parte da limpeza também. Então, eu acho que é extremamente importante, se você sentir vontade, deixar isso drenar mesmo, tá? Principalmente para quem não chora muito, e às vezes precisa também ter esse momento de libertar aquilo que está amarrado e está preso, guardado lá dentro, tá bom? Mais alguma observação, alguma coisa que vocês queiram falar? Bom, gente, era isso então que eu tinha para passar para vocês hoje. Eu espero que tenha sido proveitoso aí, que a meditação tenha conseguido fazer com que vocês se conectem mesmo com o elemento, que consiga equalizar essa energia, consiga drenar aquilo que está em over aí, né, de elemento água, e que tenha visto que esse é um epíteto bem legal para a gente trabalhar em muitos dos caminhos da nossa vida, né? Então, não só para trabalhar a nossa evolução pessoal, mas também para trabalhar os nossos caminhos físicos, né, materiais. Então, é um elemento bem legal, assim, para a gente ter acesso, tá bom? Particularmente, é um epíteto que eu não conhecia muito e que eu falei, bom, dá para né, trabalhar mais essa afinidade com esse epíteto aí. Vamos adentrar nesse universo, tá? Muito obrigada a todos que estiveram presentes aqui hoje. Que Eka te abençoe a semana de vocês. E qualquer dúvida é só mandar no grupo que eu tento responder, tá bom? Muito obrigada. Boa noite a todos.